Boa noite, então, aos sobreviventes do feriado. Hoje eu estou especialmente empolgada, estava comentando com o Ricardo, porque esses dois capítulos que iram para a aula de hoje são muito bons de ler, né? Não sei se só eu fico com essa impressão, mas são capítulos muito importantes para o entendimento do livro, né? Primeiro capítulo da aula de hoje, da infância do Francisco d'Anconia. E os motivos, né, pelos quais se apostavam tantas fichas no sucesso dele como adulto. E a gente acompanha também a relação do Francisco e da Dagny ao longo dos anos e como que uma relação de tanta cumplicidade, tanta admiração se transforma em quase um desprezo da Dagny pelo Francisco. E a gente começa a se perguntar, será que é isso mesmo, né? Será que as minas de San Sebastián, elas são uma afronta ao ancestral do Francisco? Ou será que elas são um elogio ao ancestral? Será que quem que tá certo, a Dagny ou o Francisco? E no capítulo seguinte, no sexto, a gente vê a Rand tentando representar, né, essa dicotomia que existe, que é tradicional, que as pessoas tendem a achar que é normal, entre o que é material e o que é espiritual. E aí, são do comportamento dos personagens na festa, pelos pensamentos, pelos discursos, a gente começa, como leitor, a se perguntar: será que existe uma dicotomia entre o material e o espiritual? Então, Ricardo, eu te passo a palavra. E eu imagino que tu também. Eu acho que a tua câmera tá travando um pouco, Roberta. O microfone também. Ah, mas eu imagino que as pessoas estejam me ouvindo, pelo menos. Eu acho que a Roberta travou mesmo. Enfim. Então, dando início. Isso, a Roberta saiu. Enfim. Dando início à aula de hoje, né? Antes de nós entrarmos nos capítulos 5 e 6, deixa eu só recapitular uma passagem do livro que eu esqueci de ler na primeira aula, que é uma passagem muito importante. Ah, e fazer recapitulando, né, aquilo que nós já cobrimos até então. Então, a passagem que eu quero cobrir é logo no início do livro, é na primeira cena, vamos dizer assim, em que nós estamos vendo a descrição do Eddie Willers. Ah, e ele está andando pela cidade, ele está observando várias coisas, nós vemos um pouco do pensamento dele, etc. Nós estamos vendo essa ambientação desse mundo que acontece na Revolta de Atlas. Então, a passagem no meu livro é na página 13. Ele diz, né, o narrador descreve, o grande carvalho, ele descreve uma árvore, o grande carvalho ficava numa montanha sobre o rio Hudson, em um lugar isolado da propriedade dos Taggart. Eddie, com 7 anos, olhava para ele, eu gostava de olhar para ele. Estava lá havia centenas de anos e parecia um menino que lá ficaria para sempre. A árvore ficaria lá para sempre. Suas raízes seguravam a montanha como dedos cravados no solo. E ele imaginava que se um gigante quisesse arrancá-lo pelos galhos, não o conseguiria. Conseguiria, sim, balançar a montanha e, com ela, toda a terra, que ficaria como uma bola pendurada por uma corda. Ele sentia-se seguro diante do carvalho. Era algo que nada nem ninguém podia alterar ou ameaçar. Era para ele o símbolo maior da força. Então, isso é que nós vemos, aliás, essa descrição dessa árvore. O Hélio com 7 anos. Uns 20 anos depois, o narrador descreve. ah, esse é o parágrafo seguinte, né? Não é que o narrador esperou 20 anos passar, né? É na história se passaram 20 anos. Certa noite, um raio atingiu o carvalho. Ed o viu na manhã seguinte. Estava partido ao meio, e o menino olhou. O menino, então, nós passou 20 anos, era alguns anos. E o menino olhou o tronco para quem olha para a boca de um túnel negro. Ele era apenas uma concha oca.
Sua massa interna tinha apodrecido havia muito tempo. Não existia nada lá dentro, apenas uma fina poeira cinzenta que se dispersava ao capricho da mais leve brisa. Fora-se o poder vital, e, sem ele, a forma que ficara não tinha podido se manter. Então, voltando, né, para uma das primeiras páginas do livro, nós vimos essa analogia. A árvore, ela serve como uma analogia. Nós vemos essa analogia para o que está acontecendo nessa sociedade. Nós pensamos que ela vai durar para sempre, que ela está muito firme, que ela tem raízes muito sólidas, que mesmo que um gigante venha, ou o equivalente, né, o semelhante, venha e abale essa sociedade, nós temos a ideia de que, não, isso daqui vai durar para sempre, isso daqui é estável, é duradouro, etc. Nós temos uma certa segurança com relação a isso. E quando uma catástrofe aconteceu, que no caso da analogia é um raio atinge a árvore, quando uma catástrofe aconteceu e o L, ele observou o que está por dentro daquela árvore, ele viu que a árvore estava oca. Quer dizer, aqui o que existia era só uma aparência daquilo que alguma vez fora uma árvore muito viva, vamos dizer assim, muito saudável. E é isso que nós vemos, até então, na Taggart Transcontinental. A empresa, ela era muito saudável. E hoje, o que nós vemos é a aparência dessa grande empresa, né? Mas por dentro, ela já está corroída. Ela já não tem nada por dentro. Ela está oca. Não tem mais essência. Então, quando uma tragédia acontece, é que vem à tona, é que fica evidente que a árvore está oca ou que a empresa está oca, né? Então, enfim, notem que é passagem importante que eu esqueci de mencionar, mas estava na outline, eu só esqueci. Agora, recapitulando os capítulos. Share screen. Então, só vendo aqui, né, a outline da aula número 2. Então, o que nós vemos até o quarto capítulo. Né, eu pedi para a Emília colocar a vermelho aquilo que some, ou aquilo que meio que desaparece, aquilo que é destruído, né? Então, nós temos aquilo que já foi mencionado da empresa, né, a Taggart Transcontinental, já foram mencionadas duas linhas, que é a linha do Rio Norte e a linha São Sebastião, e a linha São Sebastião foi nacionalizada. Então, coloca vermelho porque já não pertence a eles. Nós vemos que o Owen Kellogg, que é aquele engenheiro que se demite, ele vai fazer qualquer outra coisa. Nós vemos que o Dick McNamara, um empreiteiro, também se demite e vai fazer outra coisa. Nós vemos que o Francisco D'Anconia, né, ele tem a empresa que é a D'Anconia Cobre, né, D'Anconia Copper, e as minas dele, quer dizer, nós ouvimos de um dos negócios da D'Anconia Cobre. Ele tem vários negócios, mas um deles são as minas de São Sebastião. E nós vimos que elas também são nacionalizadas junto com a linha de São Sebastião. E lembrando, a linha de São Sebastião, ela só foi criada por causa das minas São Sebastião. Nós vemos que, por causa aquela regra, aquele comitê nacional das ferrovias, criaram aquela regra, né, anti-dog eats dog. Eu não lembro como é que é em português, né? Mas é uma regra voluntária, de participação voluntária, contra a competição, que beneficia as empresas que estão no mercado há mais tempo. E o que acontece nesse caso é que a linha Phoenix Durango, que é a linha do Dan Conway, que era a linha que estava abastecendo a empresa do Ellis Wyatt, né, a empresa de petróleo do Ellis Wyatt, essa empresa agora não existe mais. A Phoenix Durango, a linha deixa de existir. Então, o Ellis Wyatt, ele é obrigado a voltar a trabalhar com a linha Rio Norte, que é a linha que está toda quebrada, e eles estão tentando consertar, etc. Ok. Isso é o que nós vimos até então. Eu estou lentamente tentando desenvolver um mapa do que exatamente está acontecendo. O que para mim ajuda muito, porque, de fato, eu nunca entendi a geografia disso daqui. Quem está fazendo o mapa é a Emily, a minha esposa, que de fato sabe onde é o quê. Eu não faço a menor ideia, regra geral, de onde é que os estados são.
Mas o mapa em si ele está em desenvolvimento, tá? Então não levem o mapa tão ao pé da letra. Eu aprendi que Phoenix, eu sabia que era uma cidade, mas eu aprendi que Durango é uma cidade. Então a linha Phoenix-Durango é a linha que conecta duas cidades. Ah, enfim, ok. Estamos todos à parte do que está acontecendo na história até então. Ok. Então, agora entrando no capítulo 5, que na minha versão já é a página 98. Ok? Então, tem muita coisa aqui que eu tento reforçar nas primeiras aulas exatamente o que está acontecendo, para daqui a 2 ou 3 semanas as pessoas não estarem perdidas sobre quem é quem está fazendo o quê, por que isso aconteceu, etc. Então, agora começando propriamente dito. Nós vemos o capítulo 5, né? É o capítulo que fala muito da história do Francisco d'Ancona. Ah, e o que nós vemos logo no início do capítulo ah, é a Dagny e o ah, Eddie Willers vendo uma notícia né, falando sobre o escândalo que aconteceu da nacionalização. Nós vimos na aula anterior qual foi a reação do Jim Taggart. É que o Jim Taggart, quando ele escuta isso, ele vai falar para o board, não, que tá tudo sob controle, porque ele tomou as precauções, que ele sabia que isso acontecia, etc. Isso é a reação dele pública. No privado, ele tá cheio de medo do que aconteceu, porque ele perdeu uma fortuna pessoal dele. Então, nós vemos né, que a Dagny, ela pede para ligar para o hotel Wayne Falkland, que é um hotel que o Francisco sempre fica hospedado, ah, e ela pede para falar com ele. Então, esse é o início do capítulo. E aí o que nós vemos é uma longa descrição da história de vida do Francisco, especialmente da infância dele e da adolescência e início da vida adulta dele. Então nós vemos algumas coisas sobre a vida do Francisco quando ele era criança. Eu abro como pergunta para vocês. O que mais chamou a atenção de vocês dessas descrições sobre o Francisco quando ele estava crescendo? Qual é que era a preocupação dele? O que era importante para ele? O que não era importante para ele? O Eric diz, o conceito de merecimento é muito bem apontado aqui. Então, nós vemos É, que o Francisco é uma pessoa muito competente, é. José. Ele vem de uma família aristocrata, né? O pai, é, ele já era rico na Espanha, teve um desentendimento lá, por conta de uma inquisição, fugiu para a Argentina sem nada e lá na Argentina ele constrói o negócio dele, né, de cobre. E tem uma tradição familiar eu não sei se o pai ou o avô, e tem uma tradição familiar de o herdeiro superar o feito do antecessor, né? E isso está muito incutido na cabeça do Francisco. E aí ele sempre passava, é, já era um cidadão do mundo, né? Muito novo, cada hora estava num lugar e passava férias lá com a família da Dagny. Perfeito. Então, nós vemos, né, esse primeiro ponto que o José traz, nós vemos que ele era uma família da aristocracia. Agora, o que significa dizer que ele era um membro da aristocracia? Nós vemos, né, no início da descrição que uma vez lembre, o Eddie, ele é amigo da família Taggart, né? Mas o Eddie, ele é uma pessoa normal. Ele não é um mega multimilionário, o herdeiro de. O Eddie pergunta uma vez para o Francisco: Francisco, você é uma pessoa de muita nobreza, não é? E o Francisco responde: ainda não. A razão de minha família durar tanto é que a nenhum de nós jamais foi permitido se considerar um Dancone de nascença.
Nós não nascemos, nós nos tornamos Danconian. Esse é o primeiro ponto. Em uma outra conversa, quando ele está conversando com a Dagny, com a Dagny, ele diz: representamos a única aristocracia que existe no mundo, a aristocracia do dinheiro. É a única aristocracia verdadeira, se é que as pessoas sabem o que isso significa, e não sabem. Então, não é só que ele é um aristocrata porque ele é rico, porque ele vem de uma família rica. Não é só isso. Ele tem uma concepção diferente exatamente do que significa aristocracia. Para fim de paralelos, para quem estudou, né, a Nascente e o We the Living, que a gente vai estudar no final do ano, eu já comentei isso em outra aula, mas comentando aqui de novo. A Rand, ela sempre tem esse paralelo entre tem dois personagens nos livros dela. Um que é um membro da aristocracia e um outro que é um membro do povo. E os dois são heróis. Nós vemos em A Nascente o Gale Weiner, ele era um descendente da aristocracia. E o Rourke era um membro do povo. No Nós os que Vivemos, né, o We the Living, o Leo é um membro, é descendente da aristocracia, e o Andrei é um membro do povo. E aqui nós vemos que o Reardon, ele é um membro do povo, e o Francisco, ele é um membro da aristocracia. Só para fim de comentário, tem vários paralelos possíveis de serem feitos ao longo dos livros da Rand. Então nós vemos que o Francisco, ele é essa pessoa muito diferente mesmo, muito jovem, né? E ele é amigo da Dagny e do Eddie, mas ele não é amigo do Jim. O Jim, ele não conseguia fazer parte desse grupo. O Jim, ele era isolado. Ele não gostava do Francisco. E qual é a razão pela qual o Jim não gostava do Francisco? É porque o Francisco era bom em tudo. Qualquer coisa que o Francisco fazia, ele era excelente. E a preocupação do Francisco não era fazer melhor que os outros. A preocupação do Francisco era fazer qualquer coisa bem, bem feita. Então nós vemos, né, de fato, ele era uma pessoa que podia viajar para lá e para cá, e isso não tem a ver não tem a ver exclusivamente com o caráter moral dele, mas tem a ver com o fato de que ele vem de uma família rica. Mas observem as diferenças. O Jim também vem de uma família rica, e ele não faz as mesmas coisas que o Francisco faz. Nós vemos algumas outras coisas sobre ele. Uma delas sendo que uma vez ele desenhou, né, ele escreveu a versão primitiva de uma equação diferencial. Então, nós temos algumas coisas que ele faz que são excelentes, que são superlativas. E nós vemos que, da mesma forma que quando nós observamos a infância da Dagny, né, nós tivemos aquele flashback da infância da Dagny, ela pensava que um dia ela iria comandar a Taggart Transcontinental. Agora nós sabemos que não era só ela que pensava isso, que o Francisco pensava exatamente a mesma coisa. Ele iria controlar, né, iria comandar, gerir a empresa do pai dele, né, a Cobre Danconi. Mais algum ponto relevante sobre essa questão inicial da infância dele, antes de nós entrarmos na parte da adolescência e vida adulta jovem? Só O Eric diz. uma frase. Diz, Desculpa, Ana. José. Não, uma frase também que me chamou a atenção, que o pai da Dagny também atentou para que o nome do Francisco podia ser Para Quê? Que dá uma ideia de que ele sempre buscava um propósito no que ele estava fazendo desde muito cedo, né? Aham. O Eric diz. Outra coisa que me chamou a atenção lendo dessa vez é que o Jim tenta tratar o Francisco com desdém por trabalhar como um cidadão comum. E toma uma invertida do Francisco, que no verão passado esteve junto de um duque. Exatamente.
Então nós vemos essa atitude em que o Francisco, desde cedo, ele fugia, quase que literalmente ele fugia de casa para ir trabalhar. Ele desaparecia de manhã cedo para ir trabalhar. E os trabalhos que ele realizava eram trabalhos normais, eram trabalhos comuns. Ele realizava o trabalho braçal, o trabalho mecânico, operacional. Não era o trabalho burguês, chique, o que hoje nós chamaríamos o trabalho no ar-condicionado. E se lembrem, o Jim, ele começa a trabalhar, ele tinha 20 ou 21 anos. Ele começa a trabalhar na parte de relações, né, a parte, como se fosse a parte de lobby, num certo sentido, da Taggart Transcontinental. E o Francisco, desde muito cedo, ele está trabalhando. E nós vemos, para quem se lembra, a Dagny também começa a trabalhar cedo. Ela começa a trabalhar aos 16 anos, se não me engano. No mesmo sentido, né? E o Francisco, só para fingir, o Francisco ele é alguns anos mais velho que a Dagny. Então nós vemos essa inspiração que a Dagny tem por causa do Francisco, né? Essa admiração que ela tem ao longo da infância dela e ao longo da adolescência dela. Ok. Então, nós vimos, né, que quando ele começa a ter, aos 16 anos, ah, e recordando, né, aos 16 anos, na época, isso aqui seria talvez 1930, vamos supor, ah, ele entra para a universidade. E nós vimos que ele entra para uma universidade específica, que é a Universidade Patrick Henry. Mais tarde a gente vê um pouco mais exatamente o que tem de especial nessa universidade. E quando ele retorna, né, um dia para ver a Dagny, e ela pergunta, né, o que ele está achando, ele responde: hoje em dia ensinam muita bobagem. Lembrando que isso seria a década de 30, talvez início de 40. E ele diz: hoje em dia ensinam muita bobagem. É, frase contemporânea. Mas gosto de alguns cursos. Para quem acha que a sua experiência na universidade é única, que é uma experiência mista de algumas coisas são lixo e outras ainda que vai, isso daqui é 90 anos do passado, claro que ficção, mas é uma representação da realidade. Enfim. E ela pergunta: fez amigos lá? E ele diz: 2. E nós veremos isso um pouco mais para frente. Agora, nós vemos uma das cenas controversas na história, que certamente algumas pessoas devem ter achado confusas, que é a cena quando o Francisco e a Dagny estão conversando, na época que é capaz de ele ter 16, 17 anos, e a Dagny teria uns 2 ou 3 a menos. A Dagny diz a seguinte frase, né? Eles estão conversando sobre o mundo. Isso é é um tema das conversas deles. Eles tentam entender, a Dagny especialmente, ela tenta entender como é que o mundo funciona. Ela se preocupa com entender como é que as pessoas ruins funcionam, para entender como é que o mundo funciona. Uma das preocupações da Dagny é se existem muitos Jims no mundo. Então, desde cedo, desde a adolescência, ela já tinha a ideia de que o irmão dela era uma pessoa ruim. E o Francisco, ele não se preocupa com isso. Isso não é importante para ele, na perspectiva dele. Porque o Francisco, ele está preocupado com o positivo. Então, não é que não exista uma vantagem em entender o negativo. De fato, é muito vantajoso. Mas nós vemos, em parte, essa diferença de idade entre eles. Então, ao longo dessa conversa, em que eles estão tentando entender como é que o mundo funciona, a Dagny diz a seguinte frase para o Francisco. Ela diz: olhe, eu nunca fui popular na escola, e isso nunca me preocupou. Mas agora eu descobri a razão. E é uma coisa maluca. Não gostam de mim não porque eu faço as coisas mal feitas, e sim porque eu faço tudo bem. Não gostam de mim porque sempre tirei as maiores notas da turma. Não preciso estudar, sempre tiro 10.
Você acha que eu devia tentar tirar 4 só para me tornar a garota mais popular da escola? Então ela fala a última frase como uma piada, né? Fundamentalmente o que ela diz é: será que eu devo, em vez de ser excelente, será que eu devo ser medíocre para ser a garota mais popular da escola? Lembra, aqui ela teria uns 14 ou 15 anos falando isso. E o narrador descreve: Francisco parou, olhou para ela e lhe deu uma bofetada. Então o Francisco ele dá um tapa na cara da Dagny. Ok, agora me digam o que vocês entendem da cena. Por que que o Francisco dá um tapa na Dagny? Porque ele já tinha muita consideração por ela, né? E apostava muito nela, até porque certamente ele não convivia com nenhuma outra mulher, né, como ela. Quando ela fala isso, eu acredito que ele sentiu que era uma dúvida que ela tinha e achou isso uma blasfêmia, né? Ou seja, ela querer decair da condição dela, né, de indivíduo para se tornar massa, para estar no meio do coletivo, né? Ok, mas a forma de resolver o assunto é dando um tapa no outro? Eu entendo eu entendi perfeitamente a situação. Eu acho até que tem que ser lido o texto todo para se entender, porque tem uma disputa entre eles, inclusive, né? Ela, no final das contas, é, é, tomou aquilo como uma premiação, no final das contas. Sim, mas apesar da forma que a Dagny se sente, o Francisco, ele é mais velho do que ela. Ele é um homem e ela é uma mulher. Quer dizer, na verdade, ele é um moço e ela é uma moça. Nenhum dos dois tem 18 anos para ser um homem ou mulher, no certo sentido, né? Então, É, no, alguém. no contexto atual, então, é um absurdo do absurdo, né? Quem lê isso não entende, mas naquele contexto ali, a forma como a Rand ela colocou, eu achei que está perfeito. O que os demais acham? Os demais concordam que bater nos outros é uma forma de explicar alguma coisa? O Daniel diz que não concorda. Qual a tua perspectiva lendo a cena? Mas como é que nós entendemos uma autora, né, saindo um pouquinho do livro, pensando a filosofia da Rand, que é ela tem uma filosofia em que ela diz que iniciar força física contra os outros é mal. É mal. Todo o sistema político dela, o sistema capitalista, toda a teoria política da Rand é sobre a ideia de proteger direitos individuais, que fundamentalmente significa o Estado banir o uso de força física entre indivíduos privados. E o que o Francisco faz é o uso de força física. Ele dá um tapa, ele agride a Dagny. Como é que eu posso entender como é que eu posso entender o que a Rand está querendo me dizer aqui? Quer dizer, tem situações em que eu posso bater nos outros? Quer dizer, eu posso bater nos meus alunos, de repente. A sorte de vocês é É, que é aula simil, por Zoom, né? Senão. é similar ao estupro do Howard Hart com a Dominique. Aí, sim, a perspectiva errônea já. E tem uma outra cena nesse livro que ajuda a explicar até essa cena, que é o primeiro encontro sexual entre o Rourke e a Dominique. Nós vemos um paralelo aqui que ajuda a explicar até aquela própria cena. Ah, porque o Luiz diz, né? Às vezes o emocional sobrepõe o racional. Em parte, ele acha que essa é a mensagem.
O Eduardo diz, mas não foi ele quem iniciou a força, mas sim a Dagny. Não, a Dagny, ela fez uma brincadeira, de repente de mau gosto, certamente uma brincadeira de mau gosto na perspectiva dos dois até. Ah, com as suas raízes filosóficas do porquê ser uma brincadeira de mau gosto, mas a Dagny, ela não inicia força contra ninguém. O Daniel diz, talvez para mostrar que aquilo era absurdo. Cara. Diga assim, a perspectiva filosófica por trás dessa brincadeira, que de certa forma está vinculada ao uso da força e não da lógica. Entende? É mais ou menos nesse sentido que eu quis dizer. Então, alguns aspectos aqui são relevantes, né? Um deles, o primeiro é que é um livro, é uma história de ficção. Esse é o primeiro aspecto. E numa história de ficção, nós temos que levar as coisas a sério, mas não literalmente. Então, isso não significa que quando alguém me fala alguma coisa, que eu, na vida real, vou fazer isso. Eu tenho que entender que numa história de ficção, assim como o Daniel menciona, né? Existe um certo choque para mostrar alguma coisa. Em parte, o fato de que o Francisco ele dá um tapa na Dagny é para mostrar esse choque, o quão importante isso é para ele. Ahn, O que seria e nós mais, vemos. o que seria mais violento? A Dagny assumir aquela atitude para ser popular ou levar o tapa do Francisco? Então, dentro do código de valores deles, a Dagny levar o que ela diz a sério, ou mesmo levando numa brincadeira, aquilo era, num certo sentido, mais violento, ou era pior do que o Francisco. E observem, é uma reação, é uma forma de mostrar a reação do Francisco. Né? Ah, e também se lembra, o livro é escrito na década de 50. Ele é publicado em 57. Então, o contexto é diferente. Mas observem que o contexto não é aceitável que um homem bata numa mulher, ou que um moço bata numa moça. O contexto não é esse. O contexto são duas pessoas que dão valor um ao outro de uma forma muito grande. Ainda eles não são o maior valor um do outro, mas nós vemos que no decorrer da história é isso que acontece. Quando, enfim, eles começam a namorar, etc. O equivalente a namorar. E observem, quando ela diz, não é? Será que eu o feri tanto assim? Perguntou ela. Quer dizer, a brincadeira dela, a piada dela, feriu mais o Francisco do que o Francisco ter dado um tapa nela. E, de novo, o que nós estamos falando aqui é o código moral deles. São os valores que eles possuem. Isso não é a Dagny racionalizando. Ai, não, mas eu o feri mais, então não tem problema ele me bater. Não é isso que acontece. E observe, isso é uma parte relevante da história. Ele diz: nunca mais faça isso. Não faça brincadeiras desse tipo. Então, qual é que é a perspectiva que eles têm? Tu não pode brincar com os teus valores. Os teus valores não são sujeitos à piada. Os teus valores não estão sujeitos à piada. Ok. E aí nós vemos. Nós vemos que. Lembrando, nessa época, o Francisco ele já estava indo para a universidade, então ele via a Dagny esporadicamente. Ah, e mesmo ao longo da infância deles, eles se viam só nos verões, se eu não me engano, uma vez por ano, um mês a cada ano. Então nós vimos que, né, a maior parte do tempo, a Dagny, a maior parte do tempo, eles não estão juntos, fisicamente juntos. E a mãe dela, né, quando a Dagny agora tem 17 anos, né, ah, a mãe dela tinha vergonha de confessar que a sua filha, aos 17 anos, não tinha nenhum pretendente.
Então, a mãe da Dagny decide realizar como é que é o nome? Uma festa de... ah, isso, é a festa de debutantes. Conceito meio antigo, que eu lembro quando eu era criança ainda era presente. Eu não sei se ainda hoje é presente. Mas a ideia, eu digo meio antiquada, mas ah, é que quando a moça ela chega em uma certa idade, 15, 16, 17 anos, ah, os pais das moças organizam uma festa que é uma espécie de uma introdução da moça para o mundo. E as moças elas vão vestidas, elas vão com o que é quase que o equivalente a um vestido de noiva, enfim, toda uma cerimônia, etc. Então é isso que a mãe da Dagny organiza para ela. Ela organiza uma festa de debutantes. É uma introdução da Dagny ao mundo romântico, vamos dizer assim. E lembrando que nessa época as pessoas se casavam muito cedo. Elas se casavam aos 18, 19, 20 anos. Então, não é a mesma cultura que nós temos hoje. Então, o que que nós vemos nessa festa? A Dagny, ela aceita, etc. O que que nós vemos nessa festa? É que a Dagny, ela não consegue encontrar nenhum homem na festa. Ela encontra rapazes, ela encontra meninos. Ela não consegue conhecer nenhum homem. Na conversa, no final da festa, a conversa entre a mãe e a Dagny, ela diz, a mãe diz, minha querida, você leva tudo a sério demais. Ninguém vai a um baile para ser inteligente, e sim para ser alegre. Como se existisse... Observem a dicotomia entre inteligente e alegre. Ou tu é inteligente, ou tu é alegre. Os dois tu não pode ser. E a Dagny responde, ou seja, para ser burro, ou seja, eu vou para a festa para ser burro e alegre. Isso é o que vai junto. Essa outra dicotomia absolutamente grotesca que eu escuto de vez em quando, que é a pessoa ou ela pode ser feliz ou ela pode ter razão. Os dois não podem. E isso é o que eu mais escuto, especialmente quando casais, normalmente o marido diz isso. Quer dizer, ou ele vai ter razão quando ele discute com a esposa, ou ele vai ser feliz. Ou seja, ele aceita qualquer irracionalidade da esposa, e isso é o resultado disso é a felicidade, porque eles pararam de brigar. Enfim. A Dagny responde, quer dizer, tipo, a mãe dela responde: será que você não gostou de conversar com os rapazes? E a Dagny diz: que rapazes? Não vi nenhum ali que eu não pudesse reduzir a pó. Ou seja, que eu não pudesse destruir, que ela não pudesse esmagar. Não literalmente, né, mas metaforicamente. Então, em parte, por que que nós observamos isso? Isso é mais fácil entender se a pessoa é mulher do que é homem, eu acho. Mas, em parte, o que nós vemos é ela não vê nenhum rapaz ou nenhum homem ali que seja maduro. Ela vê meninos. Ah, e para quem é mulher, eu imagino que é mais fácil entender exatamente a frustração da Dagny, num certo sentido, do que para nós, rapazes. Ah, ela não vê ninguém que ela pode admirar. A Dagny não encontra ninguém que ela possa admirar. E aquilo que nós vemos na história dela com o Francisco até então é exatamente isso. Ela admira o Francisco. Então, é exatamente isso que nós vemos no desenrolar deles, do ponto de vista emocional. Então, nessa época, a Dagny tendo 17 anos, o Francisco teria 19 ou 20. Nós vemos que eles se encontram, né, novamente, como eles se encontravam com uma certa frequência, e eles jogam tênis, que é uma coisa que eles já faziam há um certo tempo. E aqui é uma forma que a Rand tem de introduzir, através de uma outra atividade, introduzir o que viria a ser a primeira relação sexual entre os dois. E ela faz através desse confronto entre os dois. Porque observem, para quem não nasceu semana passada, ah, quando duas pessoas quando duas pessoas se amam muito e elas se gostam muito, ah, existe uma certa existe um certo conflito entre os dois. Isso é que nós chamamos de flertar. O conselho para os rapazes e para as moças.
Esse flertar, ele não se dá, mas você é muito bonita hoje, nossa, que dia bonito, nossa, vamos passear. Não se dá dessa forma. O flertar entre duas pessoas, tá? Na minha concepção, e eu acho que é a concepção da Rand também, ele se dá através de um conflito, existe um confronto entre os dois. Existe um empurra, existe uma certa uma competição entre os dois. E é isso que nós vimos tanto em A Nascente, com o Rourke e a Dominique, recapitulando o outro livro. A Dominique, ela pede pro Rourke, ela quebra um pedaço de mármore, e ela chama o Rourke e pede para ele consertar. E ela quebrou um pedacinho, porque foi ela que quebra. E aí o Rourke, em vez de ele ir, ele manda um outro cara, que era um baixinho, gordinho, ir lá trocar. E aí a Dominique, ela fica irritada, e aí ela chama ele, falou, não, mas eu chamei para tu cortar, tu consertar o meu mármore aqui, tu não fez por quê? É esse jogo que existe entre relações de duas pessoas que se gostam e querem estar juntas. E aí que o Rourke, ele quebra de fato o mármore, e, enfim. Nós observamos a mesma coisa aqui, só que através do jogo de tênis, porque de repente a forma que a Rand descreveu em A Nascente foi muito controversa, eu acho que não, mas... Então aqui ela descreve de uma forma mais simpática, vamos dizer assim. Então ela descreve através desse jogo de tênis, que é o quê? Os dois, eles estão competindo em um esporte. E eles estão se desafiando um ao outro. Eles estão se puxando, pushing, não é de empurrar, mas eles estão testando um ao outro. E de fato, em parte por isso que relações entre duas pessoas, do ponto de vista romântico, elas são difíceis, porque a pessoa ela tem que entender exatamente quando que ela pode empurrar, quando que ela não pode empurrar, será que foi demais, será que não foi, etc. Coisa muito simpática, eu já sou velho, eu sou casado há 7 anos, não acontece mais na minha vida. Mas, especialmente no início, antes do início do relacionamento, é exatamente dessa forma que um relacionamento se inicia. Então é isso que nós vemos aqui descrito. E o Francisco, nesse jogo de tênis, ele é homem, ele é muito mais forte, para quem já saiu de casa. Então ele ganha, ele sempre ganhou da Dagny. E ao longo desse jogo de tênis, ele está quase que rindo e brincando, quase que brincando com ela, batendo a bola para ela se esforçar mais, para ela ter que ganhar, ela ter que etc. E ela tinha decidido que ela iria ganhar o jogo. E de fato ela ganha. Só que em parte ela ganha porque o Francisco ele está brincando com ela. Mas é um brincando, eles estão flertando. É uma brincadeira sexual, num certo sentido. Ok. Espero que isso tenha ficado claro e que não seja assim, não seja apenas, eles estão vivendo, aí eles constroem, não sei o que, aí eles pararam para jogar um jogo de tênis. Aí depois eles foram, né, a cena tem esse propósito. E aí o que nós vemos depois desse jogo é que a Dagny, ela estava trabalhando, né, de noite, e ela trabalhava meio longe. E nós vemos que o Francisco foi até a casa dela e ele vai a pé. Ou seja, eu não sei se era até a casa dela ou até o lugar que ela trabalhava. Acho que era até o lugar que ela trabalhava. Enfim, ele vai até onde a Dagny está e ele vai a pé, ele não vai de carro. Agora, por quê? Imagine o tempo que ele iria levar para ir a pé em vez de ir de carro. Ele deve ter levado, sei lá, 1 ou 2 horas ou 3 horas caminhando, em vez de pegar um carro e chegar lá em 10 minutos, 20 minutos. Por quê? Porque ele não... De novo, para quem é mais velho, se lembrem de quando vocês tinham, sei lá, 16, 17, 18, 20 anos, e vocês estavam no primeiro romance e tentando entender como é que o mundo funciona, como lidar com outra pessoa, etc. Então, ele está num estado mental em que ele não sabe também o que fazer. Ele está pensando nela o tempo inteiro, ele está entusiasmado o tempo inteiro. E isso é o que nós chamamos, literalmente, o que significa estar apaixonado. Então ele tem tanta energia, tanta energia, tanta energia, que ele vai a pé. Ele precisa gastar essa energia de uma certa forma, de alguma forma. Então, naquela noite, né, se eu não me engano, é nessa noite, eles têm o primeiro encontro sexual deles, né? Deixa eu ler aqui brevemente. São 3 parágrafos. E isso eu espero que ajude a entender melhor a própria cena do Rourke com a Dominique, ok? Porque aqui nós temos uma descrição um pouco mais detalhada, no certo sentido. E observem, nós estamos vendo da perspectiva da mulher.
Nós não estamos vendo da perspectiva do Francisco. E a Rand, ela tem uma perspectiva sobre psicologia, sobre o que é o feminino e o que é o masculino, que em anos futuros nós podemos discutir. Então nós vemos a perspectiva da Dagny, como mulher, como feminino. O narrador diz: pararam olhando um para o outro. Ela compreendeu o que iria ocorrer. Francisco a agarrou. Dagny sentiu seus lábios encostados aos dele. Sentiu que seus braços o apertavam com violência e percebeu pela primeira vez quanto desejava que ele fizesse aquilo. Então, observe de novo, recomendação para os rapazes. Não, num certo sentido, literalmente, mas observem que ele não é um, entre aspas, gentleman. Ah, Dagny, eu posso te beijar. Ai, mas que simpática que você é. Será que nós podemos... Não é isso que acontece. O que acontece é, Francisco a agarrou. Sentiu que seus braços o apertavam com violência. Então, enfim, parágrafo seguinte. Foi tomada por uma rebelião momentânea e um pouco de medo. Ele assegurava, apertando todo o seu corpo contra dela, com uma insistência tensa, determinada, lhe acariciando os seios, como se estivesse aprendendo a ter com seu corpo uma intimidade de proprietário. Uma intimidade chocante que não precisava pedir permissão. Dagny tentou se afastar, mas bastou olhar por alguns instantes para o seu rosto e ver seu sorriso. Sorriso que demonstrava a permissão que há muito tempo lhe fora dada. Ela pensou que devia fugir. Porém, foi ela mesma que lhe puxou a cabeça para mais uma vez procurar seus lábios. De novo, releiam a cena entre a Dominique e Rourke e vocês veem que é exatamente a mesma descrição. Dagny compreendeu que o medo seria inútil, que Francisco faria o que quisesse, que a decisão cabia a ele, que ele não lhe deixava nenhuma alternativa senão a que ela mais desejava, a submissão. De novo, é uma perspectiva psicológica que a Rand tem sobre o masculino e sobre o feminino. Não tinha consciência do objeto de Francisco. Não podia pensar com clareza. Não tinha forças para acreditar que desejava submeter-se. Sabia apenas que tinha medo, porém agia como se estivesse orando a ele. Não me peça. Por favor, não me peça. Faça-o. Ok. Perguntas, comentários sobre essa cena até então. Especificamente essa cena. Alguém? Eu espero que pelo menos essa cena ajude a entender melhor o que acontece com o Rourke e a Dominique. Porque a Rand, ela está descrevendo exatamente a mesma coisa. Proibido para pessoas mimizentas da atualidade. Só isso. Como? Pessoas o quê? A cena é proibida para as pessoas mimizentas da atualidade. Só isso. Só para fim de contexto, um parêntese. O tempo inteiro eu vejo noticiário e vejo notícias de coisas do tipo, essa geração, né, que a minha geração acho que é millennial, e a que agora está crescendo é a Gen Z, a geração Z. Essas gerações, elas têm um número de relações sexuais menor do que a geração passada. Então, o número de encontros sexuais é cada vez menor nessas gerações mais novas, de quem tem 35 para menos, 38 para menos, comparado com as gerações anteriores. E isso que o José comenta, né? A geração mimizenta. Eu acho que tem uma verdade nisso. Porque hoje, muitas pessoas leriam isso, e em parte por isso que eu dei ênfase para explicar essa parte, na parte do TAP e essa parte. Porque talvez seja mais difícil para quem é mais jovem entender exatamente exatamente qual é que é a mentalidade que é apresentada aqui.
Enfim. Ok, É, então, pulando para... é interessante, Ricardo, que mais do que a cena, o contexto em si, desmistifica a questão do sexo como uma coisa suja, errada, né? Exato. Sim, até porque depois, né, nós vemos a Dagny, em parte ela amadurece por causa desse primeiro encontro, e ela percebe a conexão que existe entre prazer e felicidade. Como é que uma coisa que é prazerosa pode, pode ser contra a felicidade? Ok, então agora nós vemos, passando para... nós vemos o que acontece com o Francisco nesses próximos anos. Nós vemos que ele se forma, né? Ele estuda tudo quanto é coisa, né? Ele estuda mineralogia, etc, etc, etc. Engenharia, ele estuda um monte de coisas. E quando ele se forma, ele vai falar com o pai dele, que não deixava ele trabalhar na empresa, na Copper Danconia, a Cobre Danconia. Ah, então nós vemos que ele diz que ele comprou uma fundição, em parte pelo trabalho dele, e em parte pela mesada que o pai dele dava, claro. Em parte porque ele apostava, entre aspas, na bolsa de valores. Então ele aprendeu a jogar na bolsa de valores e ele ganhou muito dinheiro com isso. Então ele já conseguiu comprar a sua primeira fundição. E que para além disso, ele diz, não é? Ele escreveu uma tese sobre a influência da teoria aristotélica do motor imóvel sobre os sistemas metafísicos posteriores. Então o Francisco não só ele tem uma fundição, ele tem uma operação, enfim, que produz uma coisa física, mas ele também está escrevendo sobre filosofia, porque ele se forma, eu não lembro se ele comenta aqui ou mais para frente, mas ele tem duas formações, ele se forma em física e em filosofia. Ahm, então nós vemos essa mescla entre a teoria e a prática por parte do Francisco. Então, observe, nós vemos que Dagny não o via com frequência, não os viu nos 2 anos, não viu com frequência os 2 anos que se seguiram. E aí nós vemos que o pai dele morre e ele assume as operações da empresa. E aí 3 anos se passam em que a Dagny não o via. E agora a Dagny com 24 anos. Ou seja, o primeiro encontro sexual deles, a Dagny tem 17, e agora ela tem 24. Então eles estão juntos. Eles são um casal por 7 anos. Ainda que nos últimos 5 eles se viam com pouca frequência, né? E nos últimos 3 não se viam de todo. Mas eles se correspondiam por carta. Então, em parte, por que isso acontece? Porque o Francisco ele estava trabalhando, ele estava fazendo coisas. E a Dagny ainda estava na universidade, especialmente nos primeiros anos. De novo, se lembrem, ele não tinha ele não herdou a padaria do pai, que ficava na esquina. Ele é de um negócio que tem negócio em Buenos Aires, que tem negócio no Chile, que tem negócio no México, nos Estados Unidos, em várias partes diferentes dos Estados Unidos. Quer dizer, o indivíduo ele está viajando o tempo inteiro. Ok. Então, agora, recapitulando a história, voltando, agora que nós sabemos um pouco de quem, um pouco não, nós sabemos bastante de quem é o Francisco, a história dele, etc., nós temos uma impressão do Francisco. Ok. Agora se lembrem, no momento da história em que nós estamos, o Francisco ele é um playboy. Então, o que nós vemos é uma noite, o Francisco ele liga, né? A Dagny tem 24 anos, o Francisco liga para a Dagny e eles se encontram no Wayne Falkland Hotel. E a primeira coisa que o Francisco diz para a Dagny é a seguinte: Dagny, não fique surpresa com o que eu fizer, disse ele, ou com o que vier a fazer no futuro. É a primeira coisa que o Francisco diz para ela. Então se lembre, eles não se viam há 3 anos, e nos 2 anos anteriores, eles mal se viam. Então faz 5 anos, 5 anos é muito tempo, em que eles se viram muito pouco. Então a Dagny, ela não sabe muito bem, ela não sabe os detalhes da vida do Francisco, exatamente o que está acontecendo com ele. Então ele pergunta para Dagny, Dagny,
O que você diria se eu lhe pedisse que largasse a Taggart Transcontinental e a deixasse ir para o inferno, já que é isso que vai acontecer de qualquer modo quando seu irmão assumir o controle? Então se lembra, a Dagny tem 24 anos. O pai da Dagny morre quando ela tem 29. E aí é que o Jim assume a empresa. E de fato, o que começa a acontecer é que quando o Jim assume, a empresa começa a ir pro ralo. E ela responde: e se eu lhe diria, o que eu lhe diria se você me perguntasse o que achava da ideia de me suicidar? Ou seja, para ela, abandonar a empresa dela é a mesma coisa que cometer suicídio. E ela diz: eu não imaginava que você fosse capaz de uma brincadeira dessas. A brincadeira se remete à cena do tapa. E aí a questão é, o Francisco ele está brincando, faz 3 anos que eles não se veem. Ele marca para conversar com ela um dia, para eles se encontrarem, e é isso que ele está perguntando para ela. E nós vemos o que está acontecendo com o Francisco nessa cena. Ela ouviu as palavras abafadas, pronunciadas com a boca encostada em sua pele. Não posso abrir mão, não posso. De quê? Sussurrou ela. De você. Mas por quê? E de tudo. Mas por que você tem que abrir mão? Dagny, me ajude a ficar, a recusar, embora ele tenha razão. Ele quem? Recusar o quê, Francisco? Perguntou ela, com a voz tranquila. Ele não respondeu, porém apertou o seu rosto contra o corpo dela com mais força ainda. Quero ajudá-lo, a Dagny diz. Você não pode me ajudar. E o Francisco diz, se eu mesmo não sei se sou capaz de aguentar, disse ele, como você poderia suportar? Agora, aguentar o quê? Suportar o quê? Faz 3 anos que eles não se veem. Ele aparece e esse é a postura dele. Em vez de ser o Francisco competente, capaz, que faz tudo muito bem, fala várias línguas, tem uma grande empresa, viaja, é competente. Em vez de ser esse Francisco, nós vemos quase que um menino, num certo sentido, do ponto de vista emocional. Ele está frágil, ele está vulnerável, ele não sabe o que fazer. E até então nós não vemos nada do Francisco que seja assim. Nós vemos sempre uma pessoa forte, firme, com certeza, com convicção, que sabe o que quer, sabe para onde vai, etc. Então, o que aconteceu com o Francisco? O que acontece com o Francisco para que essa seja a atitude dele? É isso que eu coloco como mistério, a introdução do mistério. Que é qual é a luta de Francisco? A luta é struggle. Eu não consegui traduzir muito bem. Mas qual é que é a luta de Francisco? Por que ele deixou a Dagny e por que ele se torna um playboy? Porque isso é o que acontece. Depois dessa noite, ele vai embora. E ele não sabe quando que ele vai ver ela de novo. E ele diz, não espere por mim, Dagny. A próxima vez que nos encontrarmos, você não vai querer me ver. Tenho um motivo para fazer o que vou fazer, mas não posso lhe dizer qual é. E você terá razão de me amaldiçoar. Não estou sendo desprezível a ponto de pedir que você acredite em mim cegamente. Você tem de viver com base no que você sabe, nos seus próprios juízos. Você há de me condenar. Vai ficar magoada. Tente não se magoar demais. Lembre-se de que eu lhe disse essas coisas e que era tudo o que eu poderia lhe dizer. Durante um ano, Dagny não teve notícias dele. Quando começou a ouvir boatos e a ler notícias sobre ele nos jornais, de início não acreditou que fosse mesmo Francisco d'Ancona. Depois de algum tempo, foi obrigada a acreditar. Então, esses boatos de ele ir em festas e os casos que ele tem, os romances e as coisas, etc. Essa atitude de playboy que ele vira, que ele se transforma, é isso que no início ela não acredita, mas ela vê tanto disso que ela passa a acreditar. Ele é outra pessoa. Ele mudou, alguma coisa aconteceu com ele, que o Francisco ele passa a ser outra pessoa. Ok. E aí a parte final, porque eu já passei 15 minutos do tempo que eu queria passar no capítulo, mas enfim. A parte final que nós vemos nesse capítulo
é voltando ao início do capítulo, que é o capítulo ele começa com a Dagny pedindo para ter um encontro com o Francisco no hotel Wayne Falkland. Então, os dois principais pontos que nós vemos nessa interação entre eles são a Dagny, ela não acredita que o Francisco tenha ela não acredita que ele tenha feito de propósito, né? Porque ele foi presenciar o que aconteceu com as minas São Sebastião e com a linha São Sebastião, né, que são confiscadas. E parte do que acontece com as minas São Sebastião não é só que as minas foram confiscadas, mas é que as minas não tinham nada. As minas, elas não poderiam ser rentáveis. O preço para extrair o cobre era maior do que o cobre que existia ali. Então, o Francisco, por anos, ele trabalha, ele investe, ele convence investidores, ele cria toda uma operação para essas minas, com base na expertise dele, com base no conhecimento dele. A linha São Sebastião da Taggart Transcontinental, ela é criada para abastecer, né, para transportar tudo aquilo que a mina dele ia produzir. Mas ele já sabia que as minas não eram rentáveis, elas não iriam poder produzir. A Dagny, ela não entende por que ele faz isso. E o que o Francisco diz é que ele fala da mesma forma que a cultura espere que ele fale, ou que ele faça, que ele haja. E ele diz, ora, mas foi um erro, eu errei, eu não sou humano. Eu não sou, também não é possível que eu cometa erros. Não é permitível que eu também erre, eu me enganei. Eu não fiz o trabalho necessário para investigar as minas e olha no que deu. Então, o que de fato ele faz é ele se faz de tolo em todo esse investimento, em todo esse projeto. De novo, esse projeto levou anos. Anos. São mais de 5 anos, pelo menos 5 anos, em que esse projeto está sendo desenvolvido. 5 anos é muito tempo. E é uma farsa. O investimento que ele fez, ele sabia que aquilo ali não ia dar em nada. Então ele diz. Então, olha o quão corrompível ele é. Corrompível, o quão corrupto ele é, num certo sentido. Ele faz isso de propósito. O indivíduo que tem a habilidade que ele tem, fazer isso de propósito. E aí nós vemos a descrição dele sobre, de fato, qual é o investimento. Ele diz, e claro que investimento é um termo relativo. Depende do que você quiser realizar. Por exemplo, veja o caso da linha São Sebastião. Desculpa, da mina São Sebastião. Custou-me 15 milhões de dólares. Mas essa soma fez com que a Taggart Transcontinental perdesse 40 milhões. Que acionistas como James Taggart e Warren Boyle perdessem 35 milhões. E ainda se perderão centenas de milhões de dólares com consequências secundárias. Até que não foi um mau investimento, não é, Dagny? Porque não foi só a linha e as minas. Teve toda uma infraestrutura que foi toda mal feita, que também seria perdida. E, enfim, e todas as ramificações de uma produção econômica que ia vingar, mas que nunca vinga. Ele prejudica, entre aspas, o próprio governo do México, né? Sim. Então, no final dessa conversa, o que nós vemos é o Francisco diz para ela que tem coisas que ela não está pronta para ouvir. Ela não está pronta para escutar, ela não está pronta para entender. Então, nós não conseguimos entender o que o Francisco está fazendo. Quem, de fato, nesse ponto da história, como é que nós julgamos o caráter moral do Francisco D'Ancona? Um indivíduo com toda essa habilidade, toda essa competência,
fazendo isso porque ele acha engraçado. Ele acha engraçado a reação do Jim, ele acha engraçado perder o dinheiro dele e perder o dinheiro dos outros. Ele acha engraçado toda essa catástrofe. Pelo fato de que ele cria essa farsa das Minas São Sebastião, é que o James Taggart tem a ideia da linha São Sebastião. Em vez de reinvestir o dinheiro da Taggart Transcontinental na linha Rio Norte, que precisava do dinheiro, precisava dos reparos, que por causa de não ter os reparos, teve os acidentes que fez com que o Ellis Wyatt cancelasse o contrato deles e fizesse o contrato com a Felix Tarango. O Francisco é que é responsável por isso. E ele faz isso porque ele acha engraçado. Então, como é que nós julgamos o caráter moral de uma pessoa que tem tanta habilidade, mas que ele se faz o mais podre possível? Então, eu tenho isso como outro mistério. Ok. Agora, entrando no capítulo número 6, nos poucos minutos que me restam, nós vemos uma festa, que é a festa de casamento, é o aniversário de casamento do Reardon com a Lillian. Então agora nós mudamos um pouco a engrenagem, vamos dizer assim. Aqui é uma atmosfera completamente diferente do que nós abordamos na última hora. Então a primeira frase do capítulo 6. Observem a descrição. Eu não consigo entrar em tanto detalhe por uma questão de tempo, mas observem a descrição dos personagens. Do que de fato eles estão fazendo. Isso nos dá uma ideia do que acontece, do que está acontecendo na cena. Reardon apertou a testa contra o espelho e tentou não pensar em nada. Então, o Reardon, ele está... ele tem que ir para a festa de aniversário de casamento dele. E ele está no banheiro, acho que é no banheiro, com a testa dele encostada contra o espelho. E ele está tentando, ele está se esforçando deliberadamente, conscientemente, para não pensar em nada. A mesma pessoa que criou o Metal Reardon, que é a maior inovação daquele ano, ou talvez daquela década. Essa mesma pessoa que teve que usar toda a sua genialidade para investir e testar e fazer experimentos, etc., por 10 anos, para criar o Metal Reardon, essa mesma pessoa está com a testa encostada no espelho, tentando não pensar. Observem a fragmentação da vida do Reardon. Então nós vemos que ele se sente absolutamente miserável tendo que ir à própria festa de casamento, de aniversário de casamento. Ele lê sobre uma notícia sobre a igualdade de oportunidade. O que ele lê no jornal? O editorial afirmava que, numa época em que a produção estava caindo, os mercados diminuíam e eram cada vez mais escassas as oportunidades de ganhar a vida. Que era injusto deixar que um homem controlasse diversas empresas, ao passo que outros não tinham nenhuma. Quem é o homem que tem diversas empresas? O Reardon. Que era destrutivo deixar que uns poucos homens detivessem o controle de todos os recursos. Quem que falava sobre ter o controle de todos os recursos? Se lembra da conversa do Jim, Oren Boyle, Wesley Mouch e o Paul Larkin? Eles que falavam sobre isso. Olha a linguagem que está sendo agora apresentada no editorial do jornal. Que era destrutivo deixar que uns poucos homens tivessem controle de todos os recursos, não dando nenhuma oportunidade aos demais. Que a competição era essencial à sociedade. E era uma obrigação desta não permitir que um competidor se tornasse tão forte que ninguém mais pudesse concorrer com ele. O editorial previa a aprovação de um projeto de lei que proibisse qualquer pessoa física ou jurídica de controlar mais de uma empresa. Então, isso é inserido aqui. Nós temos que ver o que vai acontecer. Isso aqui vai passar, não vai passar? Porque está sendo decidido, vai para votação. E aí nós vemos a festa em si. Agora, observem. As festas da Rand, elas são sempre muito boas. Só que uma das dificuldades das festas é que ela introduz uns 300 personagens terciários, nem secundários, terciários, e cada um fala uma coisa.
Então, às vezes é um pouco difícil entender quem está dizendo o quê, qual é que é a mensagem, etc. Agora, se recordem, a festa é da Lillian. E foi a Lillian que convidou as pessoas. Ela é uma socialite, né, de Nova York. Então, alguns dos convidados que nós sabemos são pessoas tipo o Jim, ele e a Dagny chegam um pouco depois. O Jim, o Philip, que é o irmão do Reardon, a mãe do Reardon, e nós vemos alguns novos personagens. Um deles é o Dr. Pritchett. Agora, o Dr. Pritchett, ele atualmente, ele é o decano da Universidade Patrick Henry, que é o lugar onde o Francisco estudou. Então, o Dr. Pritchett, ele é um filósofo, certo? Então, o que que esse filósofo diz? O que que esse grande filósofo diz? Ele seria, não fazendo uma equivalência direta com essas pessoas no Brasil, mas ele é o equivalente ao Clóvis de Barros Filho. Acho que é esse o nome dele. Ou aquele que fala engraçado de propósito, que ele foi aluno de doutorado do Paulo Freire, o Cortella. Ele é o equivalente ao Cortella. Acho que é Cortella, o nome dele. Enfim, É isso mesmo, mais Sérgio Marius. Cortella. Isso. Então, o que que ele diz? O homem. O que é o homem? Apenas um amontoado de substâncias químicas com mania de grandeza. De novo, o Cortella fala esse tipo de coisa. Disse o Dr. Pritchett a um grupo de convidados no outro lado do salão. As pretensões metafísicas do homem são risíveis. Um miserável pedaço de protoplasma, cheio de ideiazinhas feias e emoçõezinhas mesquinhas. E se acha importante. Na verdade, é essa a causa de todas as desgraças do mundo. Eu depois passo um vídeo do Cortella falando exatamente isso. Os filósofos do passado eram superficiais. Coube ao nosso século redefinir o objetivo da filosofia, que não é ajudar o homem a encontrar o sentido da vida, e sim provar a ele que a vida não tem sentido. Então agora ele é diretor do Departamento de Filosofia da Universidade Patrick Henry. Outra frase dele. O objetivo da filosofia não é buscar o conhecimento, mas provar que o conhecimento é inacessível ao homem. Então nós vemos o Pritchett como um filósofo. Nós vemos outras pessoas, um deles sendo o Balf Eubank, que é um escritor. E essa é uma frase que eu adoro da Rand. Eubank era considerado o líder da literatura da época, mas jamais escreveram um livro que vendesse mais de 3.000 exemplares. E o que o Pritchett, desculpa, o que o Eubank queria era a equivalência da lei de igualdade de oportunidades para a literatura. Então a solução dele era haveria uma lei que limitaria a venda de qualquer livro a um máximo de 10.000 exemplares. Agora, eu conto para vocês. Na Europa, eu ouvi um professor universitário de literatura descrever o seguinte. Ele disse, Portugal tem 10.000 poetas. Portugal tem 10.000 poetas. Mas praticamente nenhum deles vivia da poesia. E ele disse o seguinte, se cada poeta comprasse os livros dos outros poetas, todos os poetas poderiam viver da sua poesia. Isso foi o sujeito profundamente respeitado na academia dentro da Europa. Essa é a ideia dele. Cada poeta, eu sou uma pessoa, tem 10.000, então eu vou ter que comprar e financiar a obra de outros 10.000 ou 9.999 poetas. E eles vão fazer a mesma coisa. E se nós todos fizéssemos isso, nós todos poderíamos viver da poesia. Agora, eu vou tirar dinheiro para comprar 10.000 livros da onde? E eles vão fazer a mesma coisa da onde? De novo, professor altamente respeitado dentro da academia na Europa. E ninguém questionou, não é? Eu achei estranho, mas na época eu acho que eu não era rebelde o suficiente.
Da mesma forma, nós vimos um músico, que é o Mort Liddy, dizendo: do mesmo modo que a melodia é uma vulgaridade primitiva na música. Melodia é uma vulgaridade primitiva na música. E a Rand tinha a perspectiva de que melodia é uma parte essencial daquilo para que uma coisa de fato seja música. E nós vemos um outro personagem, que é o Claude Slagenhop, que ele é o presidente da Amigos do Progresso Global. Agora, Amigos do Progresso Global é aquela empresa, organização, é uma ONG, que o Philip, né, o irmão do Reardon, estava querendo buscar dinheiro. Então, esse aqui é o Claude Slagenhop. Ele diz: a fome não espera. As ideias não passam de conversa fiada. Uma barriga vazia é um fato concreto. Como digo em todos os meus discursos, não é importante falar muito. A sociedade está sendo prejudicada pela falta de oportunidades econômicas. Por isso, temos o direito de aproveitar as que existem. Tudo que é bom para a sociedade é direito. E nós vemos, por fim, um outro personagem, que é o Bertram Scudder. Ele é um indivíduo que ele escreveu um artigo criticando o Reardon. E o Reardon, quando ele vê o Bertram, ele fala para Lillian, que é a pessoa responsável por convidar todas as pessoas que estão ali, ele fala para ela, né, mas fundamentalmente, né, como é que tu ousa ter esse indivíduo na minha casa? E ele diz para ela que ela nunca mais deveria fazer isso, ela nunca mais deveria convidar esse tipo de pessoa para casa dele. E que se a Lillian fosse discutir, que ele iria tirar o Bertram Scudder à força da casa dele. Agora, eu faço a pergunta para vocês. Por que que o Reardon por que o Reardon ele consegue, ou ele tem essa coragem, vamos dizer assim, de confrontar a Lillian por causa do Bertram Scudder e não todas as outras pessoas? E ele não fala isso do Dr. Pritchett, ou do Claude Slagenhop, ou de qualquer um dos outros? Por que especificamente essa pessoa, o Reardon, ele tem a atitude de ir contra a esposa dele? Porque observem, até agora na história, quando que nós vimos o Reardon ser direto quando ele fala com a esposa dele? Nunca. A esposa dele fala, e o que nós vemos? O Reardon pensa, mas ela deve ter alguma razão, ela deve ter algum motivo. Ela tem o jeito dela, são os padrões dela, ela tem as motivações dela. Eu não consigo entender, mas se ela gosta de mim, eu vou fazer isso. Isso é que nós vemos na cabeça do Reardon sempre que ele conversa, sempre que ele interage com a Lillian. E agora a atitude dele é completamente diferente. Por quê? Ricardo, na realidade, começa com ele com a testa lá no espelho, ele já está desconfortável para ir para a festa. Aí, na hora que ele resolve lá e se veste e tal, e desce, ele encontra com a Lillian e ela cheia de joias e no braço a pulseira lá de aço Reardon que ele deu para ela, que estava fora de contexto, e ele já fica bravo. Ou seja, ele vai, durante a festa, ele vai tomando consciência e enxergando quem é a Lília, com quem ele se casou, entendeu? Então, eu penso que esse momento aí na hora que ele vê o cara que fez uma matéria contra ele na festa e que ela dá a justificativa para tê-lo convidado, ele perde a paciência. Mas observe, não é só que ele escreveu alguma coisa contra ele. O que o Dr. Pritchett está falando é contra o Reardon. Não é diretamente contra ele, mas todas as ideias que ele está promovendo e que os outros, o Mort Liddy, etc., as ideias que eles estão promovendo são contra o Reardon. Mas o Reardon não entende isso. Então, o que ele entende? Ele entende que o Bertram Scudder, ele escreve atacando a habilidade produtiva do Reardon. Porque o que o Reardon entende? Ele não entende ideias. Lembra quando ele fala para Dagny?
que eles são podres. Eles não valem nada. Eles se vendem por dinheiro, eles só querem fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Como se eles fossem sujos. Não tem nada de puro neles, nada de espiritual, nada de conservado. Então, o Reardon, o que ele entende é de produção, daquilo que é físico. E o Bertrand Scudder, ele ataca a produção do Reardon. É isso que o Reardon consegue entender. Roberta. Não, eu ia justamente dizer isso, que ele foi tão incisivo porque ele atacava diretamente o metal, a produção dele. Exatamente. E aí nós vemos que... só um parênteses aqui na história. Não um parênteses, mas é um ponto que eu acabei pulando um pouco. O Reardon, ele tem uma certa atitude com relação a Dagny durante a festa. Isso acontece ao longo da festa inteira. O Reardon, ele não... Lembrem, nós temos que comparar e contrastar a atitude do Reardon quando eles estão trabalhando, que eles são muito amigos, num certo sentido. Eles são bons companheiros de trabalho. A Dagny liga para ele, pergunta: Hank, você pode nos salvar? Eu preciso do metal para produzir, para consertar, não sei o quê. E ele diz: sim, eu vou dar um jeito de fazer, etc. Eles têm essa parceria. Eles têm essa parceria. Mas na festa, o Reardon, ele é quase que estoico. Ele não reage a Dagny, não vai falar com ela. Ele é frio com ela, ele é distante. Ele se afasta da Dagny ao longo da festa inteira. Por quê? Observe, em toda essa festa, a Dagny é a pessoa que está errada na festa. Só tem gente podre na festa. Só tem gente podre. E a Dagny vai, ela nem sabia que era aniversário de casamento. Ela achou que eles estavam celebrando a produção deles, aquilo que eles estavam criando, etc. Então, ela não foi celebrar o motivo da festa. Ela foi comemorar algo com o parceiro dela, o amigo dela, que é o Hank. Por isso que ela vai na festa. Senão ela não estaria nem aí. E observem, a Dagny, ela vai na festa com o Jim. A outra pessoa que também está na festa é a Betty Pope. Aquela... não é namorada, né? Aquele caso que o Jim tem com a Betty Pope. Então, quer dizer, é a pessoa podre do podre do podre. E é tudo convidado pela Lillian. Então, a Lillian não esperava que a Dagny aparecesse. Por quê? Como é que eu vou esperar que uma pessoa como a Dagny apareça numa festa podre dessa? E observem, todo mundo que estaria rico está muito bem de vida. Essa é a elite. É a elite do país. Ninguém ali é o, sei lá, o ajudante do não sei o quê. Aqui é a elite do país. Mas é essa elite podre. Então a Dagny, ela tá fora de lugar. E quem decide aparecer na festa também é o Francisco. Isso, e a elite intelectual, exato. Quem decide aparecer na festa também é o Francisco d'Anconia, que não foi, no certo sentido, eu até acho que ele foi convidado pela Lilian, mas ninguém esperava que ele aparecesse, e ninguém queria que ele aparecesse. E quando as pessoas veem o Francisco, elas não sabem como reagir. Elas não sabem como lidar com o Francisco. E o Francisco disse que ele também foi aluno dessa instituição na Universidade Patrick Henry. E que ele foi aluno do indivíduo que era o professor, que era vamos dizer assim, o diretor do departamento de filosofia antes do Dr. Pritchard, que é um indivíduo chamado Hugh Axton, que é um outro personagem. Hugh Axton. E uma pessoa diz: Hugh Axton! Exclamou a mocinha bonita. Observem, isso acontece ao longo dessa festa inteira. Quando esses personagens mais velhos estão falando, os estabelecidos, que nós temos o nome deles, eles têm conversas, eles têm interações com pessoas jovens. É sempre a mocinha, é sempre o jovem. Sempre. Nunca é o velho, o idoso, a pessoa de meia idade. Nunca é isso. É sempre uma pessoa jovem. Porque é isso que a Rand está nos mostrando. O que acontece quando essas pessoas estão falando? Elas falam para quem não tem uma defesa
que em parte é uma defesa epistemológica e em parte é uma defesa moral. É isso que nós vemos a festa inteira. Então, Hugh Axton exclamou a mocinha bonita. Mas não é possível, o senhor Danconia. O senhor não tem idade para isso. Sempre pensei que ele fosse um dos grandes nomes do século passado. Então, o Hugh Axton, o filósofo, ele era uma pessoa que parecia que ele não estava mais presente na cultura, na sociedade. De tanto que a pessoa achava que ele era do século passado. É tipo eu falar, eu estudei com Nietzsche. Mas como que tu estudou com Nietzsche se Nietzsche morreu em 1900? Acho que ele morreu em 1900. Como? Eu não tenho idade para poder ter estudado com Nietzsche. É essa perspectiva que ela tá, que a pessoa tem sobre essa figura do Hugh Axton. Ah, E aí uma outra pessoa, um outro jovem, um rapaz disse surpreso. Um rapaz, um jovem, disse surpreso. Eu pensava que Hugh Axton era um desses clássicos que ninguém estuda mais fora dos cursos da história de filosofia. Li recentemente um artigo que dizia que ele foi um dos últimos grandes defensores da razão. E aí uma outra pessoa pergunta, né? O que exatamente o Hugh Axton ensinava? E o Francisco responde, ensinava que tudo é alguma coisa. E o que o Patrick, o Dr. Pritchard ensina é o contrário, que as coisas não são nada. Então, o que é isso? Tudo é alguma coisa. O que isso tem a ver com razão? Isso é, como é que é o nome? É um axioma aristotélico. É uma das leis da lógica. E é o que nós chamamos de A igual a A. Todas as coisas que existem possuem uma identidade. Pelo fato de que alguma coisa é, que ela existe, ela é alguma coisa, significa que ela possui uma natureza, uma identidade, características. Então é isso que ele ensinava. Pulando a conversa do Francisco com o Jim, em que o Francisco ele quase que ridiculariza o fato de que ele se comporta exatamente da mesma forma que o Jim espera que ele se comporte. Com uma pessoa, eu não sabia, de repente aconteceu. E o Eric diz, né? Não tem nada de produtivo nas conversas com o Jim. Exatamente. E isso é uma categorização que você tem que fazer. Tem pessoas que vocês conversam, em que vocês podem conversar com 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 3 horas, e nada é produtivo. Categorização é importante. Então nós vemos em determinado ponto da história, o Francisco, ele se aproxima do Reardon e ele se introduz. E o que nós vemos nessa conversa, nós vemos uma... Imaginem que eles estão numa mansão enorme. Essas mansões de Hollywood, uma casa enorme, sei lá, enfim, muitos metros quadrados. E está chovendo, está uma tempestade, está um temporal do lado de fora, como de fato está aqui agora em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul há alguns dias. E o que o Reardon ele estava pensando era exatamente como todas aquelas pessoas que estão na festa dele estariam desabrigadas se não fosse o fato de que ele, o Reardon, é o homem produtivo que está protegendo todos eles, que está carregando todos eles nas costas. E o fato, só que o Reardon está pensando no assunto. O que o Francisco faz é ele articula essas ideias. Ele articula essas ideias. E era exatamente isso que o Reardon estava tentando articular, mas ele não conseguia. Então o Francisco, ele é uma pessoa extraordinariamente competente, mas ele é um playboy que quer destruir a riqueza dos outros. Ele ajuda o Reardon a pensar sobre o que está acontecendo. E uma das coisas que ele quer pensar, ele quer ajudar, ele diz: estou chamando sua atenção para a natureza daqueles
para quem o senhor trabalha. Então, o Reardon, ele está trabalhando para todo mundo que está em volta dele. Não é a questão da empresa dele, dos negócios dele. O Reardon, ele trabalha, e quem que ele beneficia? A mãe dele, a esposa, o irmão e todas aquelas pessoas imundas que estão na festa dele. E o que o Francisco está tentando fazer, é isso, é o que o Francisco diz que ele está tentando fazer. Se é de fato que ele está tentando fazer ou não, nós não sabemos exatamente. Porque não é claro quem é o Francisco até esse ponto da história. O Francisco ele está tentando ajudar o Reardon a articular essas ideias. E olhem a forma que o Reardon pensa sobre essas outras pessoas. Ele diz, o Francisco pergunta, né? Por que o senhor está disposto a carregá-los nas costas? E o Reardon responde, porque se trata de um bando de crianças infelizes que lutam para permanecer vivas, desesperadamente e sem sucesso. Enquanto eu nem reparo no fardo que carrego. Então o Reardon sabe que ele carrega os outros no ombro, nas costas. E ele não se importa. Ele nem pensa no assunto num certo sentido. Porque para ele é tão fácil que ele não para pensar no assunto. E nós vemos que a perspectiva que a perspectiva que o Reardon tem do Francisco é a mesma perspectiva que a Dagny tem. Ele é um indivíduo profundamente competente, altamente competente, e ele vira um playboy. Ele decide ser incompetente. Ele finge ser incompetente. Ele causa toda essa destruição. Isso é o mais corrupto. O problema não é não ser competente, não ser inteligente, não ter conhecimento. O problema não é esse. O problema, essa é a grande corrupção moral do Francisco. Ele é extraordinariamente capaz, mas ele age de forma contrária. Ele age como se ele fosse um total incompetente. Ok. Então nós vemos agora o que, na minha opinião, é uma das partes mais interessantes. Que nós vemos uma modificação da frase quem é John Galt. Nós vemos uma mulher dizer: ontem à noite, disse a solteirona. E, de novo, observem a forma que a Rand descreve os personagens. Quem está dizendo? Não é a jovem, a moça, etc. Não, é a solteirona. A tia dos gatos, como o Eric disse. Ontem à noite, não dormi por causa dos tiros. Tiros. É bem o Eric mesmo. A moça deve morar no Rio de Janeiro. O tiroteio durou a noite inteira, no mar. Não havia luzes, nada, só as explosões. Com longos intervalos entre uma e outra, no meio da neblina, em pleno Atlântico. Li algo a respeito disso no jornal hoje. Era a guarda costeira praticando tiro. Não, disse a solteirona com indiferença. Todo mundo lá na costa sabe o que foi. Era a guarda costeira tentando pegar Ragnar Danneskjöld. Então nós temos a introdução de um outro personagem. A República Popular da Noruega ofereceu uma recompensa de $1 milhão para pegá-lo. Um outro personagem descreve: um sobrinho meu viu Danneskjöld uma noite, perto da costa da Escócia. Disse que não acreditou no que viu. O navio dele era melhor do que qualquer navio da Marinha da República Popular da Inglaterra. Então, esse indivíduo, Ragnar Danneskjöld, ele é um pirata. Ele é literalmente um pirata. Ele tem um navio, como um personagem descreve, que alguém viu como um navio melhor do que qualquer um da Marinha da Inglaterra. Se lembra, nessa época, esse ano da história, a Inglaterra era a segunda maior potência do mundo. Então tem esse indivíduo, tem um pirata que tem um navio melhor do que seria provavelmente a melhor, a segunda melhor marinha do planeta.
E um outro personagem diz: sabem o que foi que ele capturou ontem à noite? Perguntou a solteirona. Aquele navio cheio de mantimentos que estávamos mandando para auxiliar a República Popular da França. O que ele faz com as coisas que saqueia? Ah, isso ninguém sabe. Então observe, ele é um pirata. Ele ataca navios. Ele ataca, é isso que ele faz. Ele saqueia navios. E ele pega tudo que ele consegue. E as pessoas não sabem o que ele faz com tudo aquilo que ele está roubando. Então observe o boato que é nessa conversa, nesse clima de socialite de Nova York. Eles estão falando de um viking, de um pirata. Viking porque ele era... Eu esqueci o país que ele é. Sim, norueguês, sim. Da Noruega. Então, uma pessoa diz... tem uma descrição aqui sobre a família dele. Dizem, observem os rumores, os boatos. O que é verdade e o que não é verdade. Dizem que é um escândalo nacional na Noruega. Ele é de uma das famílias mais distintas do país. Ela perdeu a fortuna há várias gerações, mas o seu nome é um dos mais nobres. As ruínas do castelo da família ainda existem. Então, esse Ragnar Danneskjold, ele vem de uma família nobre que perdeu a fortuna há gerações, mas que ainda carrega o nome da família. O pai dele é bispo. Ele renegou e excomungou o filho, mas não adiantou de nada. E uma pessoa diz: sabem que Danneskjold estudou aqui? É sim, na Universidade Patrick Henry. Então, esse pirata, de novo, ele não é um pirata em nome. Ele é literalmente um pirata. Ele tem um navio e ele saqueia outros navios, outras embarcações. Esse pirata da Noruega estudou numa universidade americana. Ele estudou na Universidade Patrick Henry, que é a mesma universidade que o Dr. Pritchard atualmente é o diretor do Departamento de Filosofia, que o Hugh Axton era o diretor de filosofia antes, e que o Francisco d'Anconia também estudou. Então, ao longo da conversa, inevitavelmente, alguém joga a frase que mostra uma atitude. E uma pessoa diz: ah, quem é John Galt? A Dagny se virou bruscamente e se afastou do grupo. Uma das mulheres a seguiu. Mas eu sei, disse ela, no tom misterioso de quem revela um segredo. E a Dagny diz: sabe o quê? E a mulher diz: eu sei quem é John Galt. Quem? Perguntou a Dagny, com voz tensa, parando. Conheço um homem que conheceu John Galt pessoalmente. A mulher conhece um homem e esse homem conheceu John Galt pessoalmente. Esse homem é um velho amigo de uma tia-avó minha. Observe os rumores, é um boato. Eu vi que não sei o que, mas alguém me contou. Ele estava presente quando tudo aconteceu. Conhece a lenda da Atlântida? A lenda da Atlântica, para fim de contexto, eu tenho uma fascinação por ela. A lenda, de fato, ela de fato uma lenda ao longo da história. É um texto que Platão escreveu sobre uma civilização muito avançada que existia há mais ou menos 11 mil anos atrás, e que a civilização, do dia para a noite, ela desaparece. Então, a lenda, de fato, existe. A lenda de Atlântida. Então, a mulher escreve: as Ilhas Abençoadas. Era assim que os gregos as denominavam, há milhares de anos. Diziam que a Atlântida era o lugar onde moravam os espíritos dos heróis, numa felicidade desconhecida para o restante do mundo. Um lugar onde só se podiam entrar os espíritos dos heróis. E eles o faziam sem morrer, porque traziam dentro de si o segredo da vida. Já naquela época, a Atlântida estava perdida para os homens. Mas os gregos sabiam que tinha existido. Tentaram encontrá-la. Alguns diziam que está enterrada no coração da terra. Mas a maioria afirmava que era uma ilha radiante nos mares ocidentais. De novo, essa é a descrição de Platão. Okay? A lenda, de fato, ela existe.
talvez estivessem perdidos, pensando na América. Jamais a encontraram. Depois, durante séculos, dizem que era apenas uma lenda. Não acreditavam, mas nunca pararam de procurar, porque sabiam que era isso que tinham que achar. E a Dagny diz, bem, mas e John Galt? E ela diz, ele a encontrou. Dagny havia perdido o interesse. Então, John Galt é a pessoa que encontrou a Atlântida. Tá bom. Ok. Imagina numa festa, alguém te diz isso. Tá bom. E ela perguntou, mas quem era ele? John Galt era um milionário, dono de uma fortuna incalculável. Estava navegando em seu iate certa noite, em pleno Atlântico, no meio da pior tempestade que o mundo já conheceu, quando descobriu a Atlântida. Viu-a no fundo do mar, onde ela havia se escondido para fugir dos homens. Viu as torres da Atlântida brilhando no fundo do oceano. Era uma visão tal que quem a vislumbrasse nunca mais ia querer ver o restante do mundo. John Galt afundou seu navio com toda a tripulação. Todos resolveram ir juntos. Meu amigo foi o único sobrevivente. Quando alguém me conta uma história dessa, o que tu faz? Tá bom. Ok? Então, a Dagny perde, ela não tem interesse. A pessoa está falando, ela está contando uma história. E aí uma pessoa diz, a senhora Taggart não acredita, disse Francisco d'Anconia. Eu acredito. Então, Francisco, o debochado, que gosta de fazer piada com aquilo que não deve fazer piada, que gosta de provocar os outros, que ele finge ser um imbecil, finge ser um bobo, ele diz que ele acredita. E a Dagny, falando para o Francisco, diz, Dagny perguntou com frieza, qual é a graça? Qual é a graça disso? Tá, a mulher conta uma história maluca e tu vem dizer que tu acredita. Tá, qual é a tua piada aqui, dessa vez? O Francisco diz, a graça é que aquela mulher, coitada, não sabe que estava lhe dizendo a verdade. E a Dagny responde, você acha que vou acreditar nisso? E o Francisco diz, não. Então o Francisco diz que ele acredita nessa história. Então observem, agora, o sentido de quem é John Galt, ele passa a ter dois significados. O primeiro é uma atitude que as pessoas possuem. O segundo é a lenda John Galt. E eu adiciono isso no documento, né? Como mistério. Existe alguma verdade na lenda John Galt? E isso que nós temos que parar e ver nos próximos capítulos. Os últimos dois acontecimentos, só brevemente mencionando, é que a Dagny, ela vê o bracelete de metal Reardon da Lillian e ela desafia a Lillian a trocar o bracelete dela pelo bracelete de diamantes que a Dagny tinha. E elas acabam fazendo essa troca. Então agora a Dagny tem o bracelete feito de metal Reardon. E aí a última sessão desse capítulo, que eu vou pular um pouco, mas descreve o relacionamento entre o Reardon e a Lillian. Que nós vemos que o Reardon, ele não sabe o porquê que ele se casou com a Lillian. Ele não entende por que ele fez aquilo. Ele não gosta da Lillian desde muito cedo. Desde a primeira semana do casamento, ele já não gostava dela. Ele não conseguia se controlar com seus impulsos sexuais. Então, ele tentava não ir até a Lillian para satisfazer a sua necessidade sexual, mas ele não conseguia se controlar, vamos dizer assim. Ele podia ficar afastado algumas semanas, alguns meses, mas ele sempre voltava. E ele se achava sujo por causa disso. Porque ele não conseguia controlar essa parte espiritual dele. Ainda que tivesse uma manifestação física de ele querer ter relações sexuais. E ele descreve isso como ele pensava às vezes em ir até um bordel, né, e ele ter relações sexuais com prostitutas. Mas ele pensava que não seria pior do que aquilo que ele já fazia com a Lillian. Ok. Então nós terminamos aqui o capítulo 6. Deixa eu só procurar a minha bateria, senão o meu computador apaga.
perguntas que vocês tenham nesses últimos minutos. Perguntas, comentários. Observem como a história está ficando, na minha humilde opinião, né, cada vez mais interessante, cada vez mais misteriosa e cada vez mais complexa. A Ayn Rand, Para... ela escreve maravilhosamente bem, né? Tem muito mais detalhe que, obviamente, você não tem tempo de comentar tudo, né? Mas, assim, se a gente for percebendo todas as nuances, né? É inclusive compreensível porque tão pouca gente encara uma leitura dessa, né? Porque é como se o livro fosse um espelho, né? E, e determinadas pessoas vão se enxergar, né, de uma maneira muito ruim, né? Então, é compreensível. E observe, né, agora que nós estamos já cobrimos os primeiros 6 capítulos, ah, observem que milhões de pessoas no mundo leram esse livro. Milhões de pessoas. Não foram 3.000, 5.000. Não, milhões de pessoas no mundo leram esse livro. Mas observem a diferença entre ler o livro, como, eu estou lendo aqui o livro, e estudar o livro, analisar o livro. O processo, ele é diferente. O trabalho mental, ele é diferente. O que nós estamos fazendo aqui é analisar o livro. Nós estamos entendendo os detalhes da história e o que está acontecendo. E isso é completamente diferente de, eu li a Revolta de Atlas há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Eu não lembro das histórias, dos detalhes das histórias, ou dos aspectos filosóficos dos livros que eu li há 10 anos atrás. Roberto. Eu queria também reforçar a ideia da pulseira, porque é óbvio, como o José falou e como a gente sabe, a administração do tempo é também, faz parte também do conteúdo da aula, né? Então, mas a pulseira em si tem um valor muito importante, né? Porque ela representa, e a única que conseguiu perceber isso, além do Hank, é que ela representa, tem um valor espiritual, digamos, tem uma mensagem, tem um valor, tem um simbolismo de todo o esforço que o Hank teve para conceber aquele material, né? Então, por isso que ela lutou, não era pelo. E, enfim, todos ficaram surpresos, mas não tinha nada para se surpreender na troca, considerando a pulseira como esse bem que simboliza todos 10 anos de trabalho, 10 anos de noites mal dormidas, 10 anos, enfim, de preocupações e de tentar acertar num produto que ficou depois o suprassumo dos produtos, né? Então, esse simbolismo eu acho muito interessante também. Reforçando isso que o Alguma... Roberto falou, né? A importância do símbolo, né? Porque a troca é feita por uma pulseira de diamantes, que todo mundo que está na festa, né, que pensa do jeito que pensa, valoriza muito mais. E só a Dagny, que tem a perspectiva do valor daquele símbolo, né, é que vai valorizar a pulseira de aço. Pois é, em complemento a isso, né, José? E o engraçado desse fato é que supostamente a Dagny e o Reardon seriam os materialistas, os que só se preocupam com dinheiro, os que não são preocupados com as ideias ou com, enfim, com a produção intelectual e com o espírito da humanidade. Eduardo. Ricardo, eu tenho uma dúvida. É,
será que por conta dessa crença do Hank de que ele é um materialista e nada espiritualista, será que é por isso que ele se atrai pela Lilian, de certa forma? Ou não? Eu não posso fazer essa relação. Ahn, eu não acho que seja por isso que ele se atrai a Lilian. Eu acho que tem domínios da vida que o Reardon ele não entende. E nós vemos o porquê que ele não entende. Quando nós observa nas cenas em que o Reardon aparece, em que ele interage com a família dele, com outras pessoas, observe o quão frequente é ele se dar conta de alguma coisa e ele decide parar para pensar no assunto depois, mas ele nunca retoma o assunto. Então tem todo um conjunto de partes da vida do Reardon que tem a ver com a parte amorosa e a parte da família dele, desses relacionamentos, que ele não pensa no assunto. Ele não entende e ele não faz o trabalho necessário para entender qual a motivação das pessoas. Isso é que, em parte, o Francisco vai falar com o Reardon. O Francisco, ele diz que ele quer ajudar o Reardon a entender a natureza dessas pessoas para quem ele trabalha. Isso até o Francisco diz para ele, né, que ele tem que essas pessoas todas têm uma arma contra ele e que ele ia ter que fazer um esforço para descobrir qual que é essa arma. Ok, eu acho que nós ficamos por aqui. Yeah. Semana que vem nós abordamos capítulos 7 e 8. Isso aí, então, pessoal. Boa noite e até semana que vem. E também semana que vem, se quem não está no grupo de ensaio, se quiser se programar, no dia 11, no outro sábado, a gente vai estudar ética objetivista. Nos vemos na quarta-feira, então. E Tchau, seguimos tchau. Tchau, Boa noite. obrigada Até mais. pela Boa noite. presença.